Caros amigos, os jogos da rodada de ontem apresentaram algumas surpresas. O Palmeiras, eu até lembrei aqui no nosso palpite que o Palmeiras estava na hora de perder, a invencibilidade durava muito no Campeonato Brasileiro. E a outra derrota, que se não foi surpreendente, ela estava muito mais para o Galo do que para o Fortaleza. Mas o Galo perdeu para o Fortaleza. Foram os dois jogos da rodada de ontem que apresentaram resultados praticamente inusitados. Antes de analisarmos todos os resultados e a classificação do campeonato, eu queria te fazer um pedido. Vem para cá, ativa o sininho, compartilha o nosso canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Primeiro jogo da noite de ontem, começou mais cedo, Corinthians e Santos 1-1. Corinthians no desespero e o Santos também com problemas administrativos, a exemplo do Corinthians, mas os problemas do Corinthians dentro de campo mais sérios. E o resultado foi de 1-1. Acabou sendo um bom resultado para os dois. Ninguém ficou com a derrota para ficar ainda mais amargurado. Os jogos que sucederam, o Flamengo fez 3-0 no Sport. O Sport vinha muito alegre, muito feliz com a mudança de treinador e apanhou de 3-0. Natural, resultado natural, a vitória do Flamengo. Outro jogo de ontem, o Grêmio venceu o Curitiba por 2-1, arrancou bonito, arrancou bem e depois foi uma decepção no transcorrer do jogo. E um jogo que também foi mais cedo, às 7h15 da noite, foi o Bahia contra o Vasco da Gama. O Vasco em declínio no Campeonato Brasileiro e o Flamengo e o Bahia, tentando sair do sufoco e conseguiu. Fez uma goleada 3-0 no Vasco da Gama. Tá de parabéns, o Mano Menezes. Depois, os demais jogos da noite, o São Paulo fez 3-0 no Atlético Goianiense, um resultado natural. Goiás perdeu para o Fluminense 4-2, esse resultado sim eu achei um pouquinho exagerado para o próprio Goiás. E o Palmeiras, depois das 21h30, perdeu melhor para o Botafogo por 2-1. Foi uma das grandes decepções, ao lado do Galo, que perdeu para o Fortaleza, também por 2-1. Portanto, dois grandes perderam. O líder permanece líder, mas perdeu o Galo, e o Palmeiras, que tinha invencibilidade e agora cai posições no campeonato, também perdeu para o Botafogo. Hoje teremos o jogo do Clube Atlético Paranaense contra o Ceará. Este jogo será às 19 horas e às 21 horas o Bragantino recebe o Internacional. O Internacional, com o jogo de hoje, em razão da derrota do Palmeiras, pode retornar ao segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A classificação hoje é a seguinte: o Galo é o primeiro com 27, o Flamengo está com 24, o São Paulo com 23 e o Internacional e o Palmeiras com 22. Como todos estes, o Galo, o Flamengo e o São Paulo já jogaram, o Internacional pode passar então para 25 pontos se vencer o Braga e aí assume a segunda colocação. O Fluminense e o Santos têm 21, o Sport e o Fortaleza têm 20, o Vasco da Gama tem 18 pontos, o Grêmio tem 17. Bahia, Corinthians, Atlético Goianiense e Botafogo têm 15 pontos somados. O Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense e o Ceará 14, o Curitiba e o Bragantino 12 e o Goiás com 9 pontos. Esta é a tabela do Campeonato Brasileiro após os resultados de ontem, desta 14ª rodada, que, como dissemos, prossegue hoje. O Galo continua com um jogo a menos, e também o São Paulo, o Palmeiras e o Vasco da Gama, e ainda o Grêmio com um jogo a menos, todos eles com um jogo a menos na competição, e podem, portanto, ali na frente, tentar uma melhor recuperação do campeonato. É isto. Agora é aguardar pelos jogos de hoje e depois os jogos do final de semana. Teremos ainda na sexta-feira o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia. São jogos eliminatórios para a Copa do Mundo, para a próxima Copa do Mundo. Vamos aguardar, saber o que fará esta secreta seleção brasileira, que também ninguém tem nenhum entusiasmo com ela. O Campeonato Brasileiro, que é pobre, tecnicamente não está bem, mas provoca muito mais entusiasmo, estimula muito mais o futebol no Brasil do que esta seleção brasileira que aí está. Um abraço.